Eram 12 homens simples, mas escolhidos pessoalmente por Jesus. Eles viram de perto milagres que mudaram vidas, ouviram ensinamentos que transformaram o mundo e foram testemunhas até mesmo da ressurreição. Seus nomes ecoam através dos séculos: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Eram pescadores, cobradores de impostos, revolucionários, homens comuns, mas chamados para uma missão que mudaria o mundo. Mas o que aconteceu com eles depois que Cristo ascendeu aos céus? Este vídeo vai mergulhar nos caminhos únicos desses apóstolos, suas lutas, seus triunfos, o impacto duradouro que deixaram na fé cristã e até mesmo os destinos marcantes que enfrentaram, muitas vezes selados com suas próprias mortes. Prepare-se para uma jornada emocionante e inspiradora pelo coração da história bíblica, que vai revelar não só o que eles viveram, mas como suas escolhas podem ecoar em nossas vidas hoje. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. A jornada dos apóstolos não foi um conto de fadas cheio de glórias e milagres ininterruptos. Longe disso. Suas histórias, registradas nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, revelam uma realidade profundamente humana, marcada por dúvidas, medos, traições e, em muitos casos, finais trágicos. Cada apóstolo enfrentou desafios únicos, e suas escolhas diante dessas provações moldaram não apenas o futuro do cristianismo, mas também oferece lições poderosas sobre resiliência, fé e entrega total a Deus. Como homens comuns, eles foram transformados pelo chamado de Jesus, e suas vidas e até suas mortes continuam a inspirar milhões. Ao mergulharmos nas histórias individuais de Pedro, André, Tiago, João e os demais, veremos como suas personalidades, habilidades e até fraquezas foram usadas por Deus para construir a igreja primitiva. Pescadores, cobradores de impostos, revolucionários, cada um trouxe algo único para a missão, alcançando diferentes povos e culturas. Entender o contexto histórico e as pressões que enfrentaram nos ajuda a enxergar a coragem por trás de suas decisões e o impacto de suas jornadas. Mais do que isso, suas histórias nos desafiam o que significa permanecer firme na fé, mesmo quando o caminho é incerto ou perigoso. Nos próximos minutos, vamos explorar a vida de cada apóstolo, suas contribuições para a expansão do cristianismo e os destinos que marcaram seus legados, muitos deles selados com sacrifícios extremos. Prepare-se para descobrir como a fé deles, cheia de humanidade e coragem, pode transformar a maneira como você enfrenta suas próprias lutas espirituais. Imagine um pescador simples, impulsivo, chamado Simão, que um dia ouviu o chamado de Jesus: segue-me, e eu te farei pescador de homens. Esse era Pedro, um homem comum, cheio de falhas, mas destinado a se tornar a rocha sobre a qual a Igreja de Cristo seria edificada. Sua trajetória é uma das mais marcantes entre os apóstolos, uma história de quedas, redenção e coragem que ressoa até hoje. Pedro começou como um homem de temperamento forte, muitas vezes agindo antes de pensar. Quem não se lembra de suas 3 negações a Jesus na noite da crucificação? Apesar desse momento de fraqueza, Pedro não foi definido por seu erro. Em Cesareia de Filipe, ele proclamou com convicção: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16, uma confissão que marcou sua liderança inicial. Após o Pentecostes transformado pelo Espírito Santo, Pedro se tornou um pregador destemido, liderando a igreja primitiva com sermões poderosos e curas que mobilizavam multidões. Suas cartas no Novo Testamento revelam um homem maduro, guiado pela verdade e comprometido com a justiça. Mas a jornada de Pedro não foi só de glórias. Ele enfrentou perseguições intensas, desafiando autoridades romanas e religiosas para espalhar a mensagem de Jesus. Segundo a tradição cristã, por volta de 64 e 67 d.C., durante o reinado de Nero, Pedro foi martirizado em Roma. Por humildade,
pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer como seu mestre. Sua morte não foi o fim, mas o selo de uma vida transformada, um testemunho da graça divina que pode levantar até os mais falhos. A história de Pedro nos ensina que a fé não exige perfeição, mas sim um coração disposto a se arrepender e buscar a Deus. Suas fraquezas nos lembram que todos podem falhar, mas sua coragem nos inspira a nos levantar, confiar na misericórdia divina e viver com ousadia. Pedro não é o pescador impetuoso. Tornou-se um símbolo de resiliência e fé inabalável, deixando um legado que nos desafia como podemos ser mais corajosos em nossa própria caminhada espiritual. E você? O que aprende com a transformação de Pedro? Como a história dele te inspira a enfrentar seus próprios desafios? Deixe sua reflexão nos comentários e continue com a gente para descobrir as histórias dos outros apóstolos. No meio das redes de pesca e do cheiro do mar da Galileia, André, o irmão de Pedro, vivia uma vida simples como pescador. Mas tudo mudou quando Jesus o chamou Segueme. Sem hesitação, André deixou tudo para trás e, em um gesto que marcaria sua vida, correu para contar ao irmão Pedro que havia encontrado o Messias. Esse ato de partilha revela o coração de André humilde, dedicado e movido por uma fé silenciosa, mas poderosa. Embora os evangelhos falem menos de André do que de outros apóstolos, sua história brilha pela constância. Ele não era de discursos grandiosos ou atos chamativos, mas sua obediência a Cristo era inabalável. André levou o evangelho a terras distantes, como a Grécia e a Ásia Menor, servindo como um canal da mensagem de Jesus sem buscar reconhecimento. Sua fé, que agia mais do que falava, nos lembra que Deus valoriza o coração sincero, não os holofotes. A trajetória de André culminou em Patras, na Grécia, por volta de 60 e 70 d.C. Condenado por pregar o cristianismo, ele enfrentou a morte em uma cruz em forma de X, hoje conhecida como a Cruz de Santo André. Durante 2 dias, mesmo em agonia, André continuou proclamando a mensagem de Cristo até seu último suspiro. Sua morte reflete a força de sua fé silenciosa, que ecoou além da vida, inspirando gerações. André nos ensina que a fé não precisa de grandes gestos para ser transformadora. Ao convidar Pedro a conhecer Jesus, ele mostrou o poder da comunhão e da partilha, valores centrais do cristianismo. Sua história nos desafia a viver com humildade, a servir com dedicação e a confiar que até os atos mais simples podem mudar o mundo. O que a fé silenciosa de André te inspira a fazer? Como você pode compartilhar sua fé com quem está ao seu redor? Deixe sua reflexão nos comentários e continue conosco para conhecer as histórias dos outros apóstolos. Apelidados por Jesus de Boanerges, os filhos do trovão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram pescadores com temperamentos ardentes e corações prontos para seguir o Mestre. Junto com Pedro, formavam o círculo mais próximo de Jesus, testemunhando momentos únicos como a transfiguração e a agonia no Getsemane. Suas jornadas, marcadas por impulsos, aprendizados e uma fé crescente, revelam como Deus molda até os espíritos mais impetuosos para sua missão. Tiago e João começaram como homens de personalidade forte, às vezes buscando glória terrena, como quando pediram para sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino. Mas as repreensões de Jesus os ensinaram a trocar a ambição pela humildade e o fervor pela compaixão. Após o Pentecostes, tornaram-se pilares da igreja primitiva, pregando com coragem e enfrentando perseguições. Suas histórias mostram que a fé é uma jornada de transformação, onde até os erros nos levam mais perto de Deus. Tiago foi o primeiro apóstolo a enfrentar o martírio. Por volta de 44 d.C., conforme relata Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele foi decapitado em Jerusalém por ordem do rei Herodes Agripa I. Mesmo diante da perseguição, Tiago permaneceu firme, pregando com ousadia até o fim. Sua morte precoce é um testemunho de que a fé verdadeira não recua, inspirando-nos a defender nossas convicções, mesmo nas tempestades. João, por outro lado, seguiu um caminho diferente.
Acreditase que ele viveu até uma idade avançada, liderando a igreja em Éfeso e escrevendo o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. Exilado na ilha de Patmos, enfrentou perseguições, mas, segundo a tradição, morreu de causas naturais por volta do ano 100 depois de Cristo. Sua longevidade reflete uma fé perseverante, mostrando que a dedicação a Deus pode brilhar tanto na resistência quanto em uma vida longa de serviço. A história de Tiago e João nos lembra que a fé é diversa e dinâmica. Um filho do trovão entregou sua vida em martírio, o outro, em décadas de ensino e escrita. Ambos, com suas personalidades vibrantes, foram moldados pela graça de Jesus para cumprir propósitos únicos. Eles nos desafiam a abraçar nossa própria jornada espiritual, aprendendo com os erros e vivendo com coragem. Como a história desses irmãos te inspira a crescer na fé? Compartilhe nos comentários e continue conosco para explorar as vidas dos outros apóstolos. Filipe e Bartolomeu, também chamado Natanael, formam uma dupla de personalidades distintas, mas unidas pelo chamado de Jesus. Filipe, com sua fé vibrante e iniciativa evangelizadora, e Bartolomeu, com seu ceticismo inicial transformado em devoção, mostram como a fé cristã acolhe diferentes caminhos para a mesma verdade. Suas histórias nos inspiram a compartilhar o Evangelho com coragem e a buscar a verdade com um coração aberto. Filipe, um homem de ação, foi rápido em responder ao chamado de Jesus. Sua primeira atitude foi procurar Natanael e dizer: "Encontramos aquele de quem Moisés e os profetas escreveram." João capítulo 1, versículo 45. Sua paixão por compartilhar a mensagem de Cristo o levou a regiões como a Frígia, atual Turquia, onde pregou com ousadia. Segundo a tradição, por volta de 80 depois de Cristo, Filipe foi martirizado em Hierápolis, crucificado ou apedrejado após converter muitas pessoas, incluindo a esposa de um governador local. Sua morte reflete a coragem de quem vive para espalhar a luz de Cristo, mesmo enfrentando perigos. Bartolomeu ou Natanael começou com dúvidas. Quando Filipe lhe falou de Jesus, ele questionou: "Pode vir algo bom de Nazaré?" João, capítulo 1, versículo 46. Mas ao encontrar Jesus, que viu seu coração, Natanael se rendeu. "Rabi, tu és o Filho de Deus." Sua transformação o levou a pregar em terras distantes, como a Índia e a Armênia. A tradição relata que por volta de 70 depois de Cristo, Bartolomeu foi martirizado na Armênia, esfolado vivo e, em algumas versões, decapitado, por converter muitos à fé. Sua morte, embora cruel, é um testemunho de que a verdade encontrada vale qualquer sacrifício. Juntos, Filipe e Bartolomeu mostram a beleza da diversidade na fé. Filipe nos ensina a agir com iniciativa, compartilhando o Evangelho sem hesitar. Bartolomeu nos lembra que as dúvidas podem ser o início de uma fé profunda, desde que busquemos a verdade com sinceridade. Suas vidas, marcadas por coragem e transformação, nos desafiam a evangelizar com ousadia e a acolher as perguntas com paciência. Como a história dessa dupla te inspira a compartilhar ou buscar a verdade? Deixe sua reflexão nos comentários e continue conosco para explorar as vidas dos outros apóstolos. Tomé, apelidado de Dúvida, é uma figura que ressoa com qualquer um que já questionou sua fé. Como apóstolo, ele não teve medo de expressar suas incertezas, pedindo para ver e tocar as marcas da crucificação de Jesus, para crer na ressurreição. Longe de ser uma fraqueza, sua história revela que as dúvidas podem ser o caminho para uma fé mais forte, moldada por experiências pessoais e pela graça de Deus. O momento mais marcante de Tomé aconteceu após a ressurreição, quando Jesus, com infinita paciência, convidou a tocar suas feridas. "Meu Senhor e meu Deus!" exclamou Tomé. João capítulo 20, versículo 28, transformando sua dúvida em uma confissão poderosa. Esse encontro não apenas confirmou a realidade da ressurreição, mas mostrou que Jesus acolhe nossas perguntas, guiando-nos para uma fé mais profunda. A partir daí, Tomé se tornou um seguidor dedicado, levando o Evangelho a terras distantes. Segundo a tradição cristã, Tomé pregou na Índia,
onde converteu muitos com sua mensagem. Por volta de 72 depois de Cristo, em Milapore, ele enfrentou o martírio. Enfurecido com suas conversões, um rei local ordenou que Tomé fosse morto a lançadas. Mesmo diante da morte, sua fé, outrora marcada por dúvidas, brilhou com coragem, provando que as perguntas sinceras podem levar a uma entrega total. A história de Tomé nos ensina que as dúvidas não são o oposto da fé, mas parte dela. Ele nos encoraja a buscar respostas, a encontrar Deus nas experiências pessoais e a confiar que a verdade nos encontra quando abrimos o coração. Tomé, o duvidador, tornou-se um apóstolo de convicção inabalável, inspirando-nos a abraçar nossas perguntas como um caminho para a transformação. Como as dúvidas de Tomé te inspiram a buscar a verdade em sua própria jornada? Compartilhe nos comentários e continue conosco para explorar as vidas dos outros apóstolos. Mateus era um homem que a sociedade desprezava, um cobrador de impostos, visto como traidor por colaborar com os romanos. Mas quando Jesus o chamou dizendo simplesmente: "Segue-me", Mateus capítulo 9, versículo 9, ele deixou tudo, sua riqueza, seu passado, sua antiga vida, para seguir o Mestre. A história de Mateus é um testemunho poderoso do amor de Deus, que alcança os marginalizados e transforma vidas, independentemente de quem sejam ou do que tenham feito. Mais do que um discípulo, Mateus se tornou o autor de um dos 4 evangelhos canônicos. Seu evangelho, escrito especialmente para os judeus, conecta a vida de Jesus ao Antigo Testamento, mostrando sua profunda compreensão das Escrituras e sua habilidade de transmitir a mensagem de Cristo de forma clara e impactante. Como parte do círculo íntimo de Jesus, Mateus testemunhou milagres e ensinamentos que moldaram sua fé e seu legado, deixando um registro eterno da vida do Salvador. Segundo a tradição cristã, Mateus levou o Evangelho a regiões como a Etiópia e a Pérsia, compartilhando a mensagem de redenção com fervor. Por volta de 60 e 70 depois de Cristo, ele enfrentou o martírio por sua fé. Embora os detalhes variem em algumas fontes, dizem que foi apedrejado, outras que foi queimado ou decapitado. Sua morte reflete sua entrega total a Cristo. Até o último suspiro, Mateus testemunhou o poder transformador do amor divino. A história de Mateus nos lembra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Sua transformação, de um cobrador de impostos rejeitado a um evangelista inspirado, nos desafia a acreditar na redenção e a compartilhar a esperança de Cristo com o mundo. Mateus nos ensina que o passado não define nosso futuro, mas a fé sim. Como a jornada de Mateus te inspira a buscar ou oferecer perdão? Deixe sua reflexão nos comentários e continue conosco para explorar as vidas dos outros apóstolos. Tiago, filho de Alfeu, é muitas vezes chamado de o menor, um apóstolo que viveu à sombra de nomes mais conhecidos. Embora os evangelhos tragam poucos detalhes sobre ele, sua presença constante entre os 12 e sua dedicação a Jesus revelam uma fé discreta, mas inabalável. A história de Tiago nos ensina que a verdadeira devoção não precisa de holofotes, ela brilha na humildade e no serviço silencioso. Apesar de menos documentado, Tiago foi um pilar do movimento cristão nascente. Sua fidelidade se manifestava em atos simples, mas profundos, acompanhando Jesus em sua missão e permanecendo firme, mesmo diante dos desafios. Ele não buscava reconhecimento, mas vivia para servir, mostrando que a fé autêntica se mede pela entrega, não pela fama. Segundo a tradição cristã, Tiago levou o evangelho a regiões como a Síria e a Palestina, compartilhando a mensagem de Cristo com humildade. Por volta de 62 depois de Cristo, em Jerusalém, ele enfrentou o martírio. Algumas fontes relatam que foi apedrejado até a morte e outras, que foi jogado do topo do templo e espancado. Sua morte, tão discreta quanto sua vida, reflete a força de uma fé que não precisa de multidões para ser poderosa. Tiago, o menor, nos desafia a viver com autenticidade, servindo a Deus e ao próximo sem esperar aplausos. Sua história nos lembra que cada ato de amor e fidelidade, por menor que pareça, tem um impacto eterno.
como a fé silenciosa de Tiago te inspira a servir com humildade. Deixe sua reflexão nos comentários e continue conosco para explorar as vidas dos outros apóstolos. Simão, conhecido como o Zelote, era um homem de paixão ardente, ligado a um movimento que buscava a libertação política de Israel contra a opressão romana. Mas, quando Jesus o chamou, Simão encontrou um novo propósito. Sua energia revolucionária foi transformada em uma missão de fé, justiça e amor. Sua história é um testemunho de como a mensagem de Cristo pode redirecionar até os corações mais fervorosos para o reino de Deus. Antes de seguir Jesus, Simão via a justiça através da luta política. O chamado de Cristo, porém, reformulou sua visão, mostrando que o verdadeiro reino não se constrói com espadas, mas com amor, igualdade e serviço. Como apóstolo, Simão levou essa nova perspectiva a regiões como a Pérsia e a Mesopotâmia, pregando o evangelho com a mesma paixão que outrora dedicava à revolução. Segundo a tradição cristã, Simão enfrentou o martírio por volta de 70 d.C. Relatos sugerem que ele foi cerrado ao meio ou crucificado por sua pregação incansável. Sua morte reflete a transformação de um revolucionário terreno em um defensor do reino eterno, mostrando que a fé pode canalizar até as causas mais intensas para um propósito maior. A história de Simão nos desafia a integrar nossa fé ao nosso contexto social. Ele nos ensina que os valores cristãos, justiça, amor e igualdade, podem e devem inspirar ações que transformem o mundo. Simão, o Zelote, nos convida a viver uma fé ativa, que não se cala diante da injustiça, mas trabalha para construir um mundo mais próximo do coração de Deus. Como a jornada de Simão te inspira a unir fé e ação em sua vida? Deixe sua reflexão nos comentários e continue conosco para explorar as vidas dos outros apóstolos. Judas Iscariotes carrega a triste fama de ser o apóstolo que traiu Jesus. Escolhido para caminhar ao lado do Mestre, ele nos lembra da fragilidade humana e dos perigos de ceder à ganância e à falta de fé. Sua história, embora marcada por tragédia, oferece lições profundas sobre a necessidade de vigilância espiritual e a infinita misericórdia de Deus. Após sua traição, Matias foi chamado para ocupar seu lugar, mostrando que a missão de Cristo continua mesmo diante do fracasso humano. Judas começou como um dos 12, testemunhando os milagres e ensinamentos de Jesus. No entanto, sua traição, motivada por 30 moedas de prata, reflete uma combinação de ambição e fraqueza espiritual. Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 16. Mesmo assim, Jesus nunca deixou de amá-lo, oferecendo compaixão até o fim. Tomado por remorso, Judas devolveu o dinheiro e, segundo Mateus, capítulo 27, versículos 3 ao 5, enforcou-se. Atos capítulo 1, versículo 18, sugere que seu corpo se rompeu após uma queda. Sua morte trágica é um alerta contra a ganância e a desconexão com Deus, mas também um convite à reflexão sobre o perdão divino. Após a traição de Judas, os apóstolos escolheram Matias por sorteio para completar os 12 Atos capítulo 1, versículo 26. Embora pouco se saiba sobre ele, a tradição indica que Matias pregou em regiões como a Etiópia ou a Capadócia, levando a mensagem de Cristo com dedicação. Por volta de 80 d.C., ele teria enfrentado o martírio, possivelmente apedrejado e decapitado. Sua vida e morte mostram que Deus chama pessoas comuns para continuar sua obra, transformando substitutos inesperados em instrumentos de sua missão. Judas e Matias, em suas histórias opostas, nos ensinam lições complementares. Judas nos alerta para os perigos de um coração dividido, enquanto Matias nos inspira a responder ao chamado de Deus com humildade e fidelidade. Juntos, eles nos desafiam a permanecer vigilantes em nossa fé e a confiar na graça que restaura. Como essas histórias te levam a refletir sobre suas escolhas e seu chamado? Deixe sua reflexão nos comentários e continue conosco para explorar o legado dos apóstolos. Dos pescadores humildes aos revolucionários ardentes, dos céticos aos redimidos,
Os 12 apóstolos nos mostram que a fé é uma jornada única, cheia de desafios, transformações e, para muitos, sacrifícios supremos. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes e Matias, cada um, com suas fraquezas e forças, respondeu ao chamado de Jesus e deixou um legado que ecoa até hoje. Eles enfrentaram dúvidas, perseguições e, em muitos casos, a morte para levar a mensagem de Cristo ao mundo. Suas histórias nos desafiam a refletir o que estamos dispostos a sacrificar por nossa fé. Como podemos viver com a mesma coragem, humildade e dedicação que eles demonstraram? Seja na ousadia de Pedro, na fé silenciosa de André, na transformação de Mateus ou na perseverança de Matias, cada apóstolo nos ensina que a graça de Deus nos capacita a superar falhas e a fazer a diferença. Não importa quem sejamos. Agora é com você como as vidas desses homens inspiram sua própria caminhada espiritual? Deixe sua reflexão nos comentários e compartilhe este vídeo com amigos e familiares para espalhar essa mensagem de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé. Que o exemplo dos apóstolos nos motive a viver uma vida que glorifique a Deus em cada escolha, cada passo e cada sacrifício.